Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, internautas. Vamos para mais um encontro. Hoje vamos discorrer sobre um trecho da Palavra de Deus em que o próprio Deus se quer manifestar. E então ele diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu amado amigo, amada amiga, amados irmãos e irmãs, todos que me ouvem. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos é mistério quando não revelada pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo nos libera o discernimento, a compreensão de sua palavra e nos ajuda, nós começamos a entendermos melhor e nos comunicarmos melhor com Deus e Deus conosco. Amados, Deus quer que nós o busquemos e o encontremos. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas, nós temos tempo para tantas coisas e não buscamos o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Criador. Acabamos então pecando por não buscarmos o Todo-Poderoso, o alimento essencial espiritual para as nossas almas, que nos dá a promessa de vida eterna, o privilégio de estarmos com Ele. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, Deus não quer hipocrisia. Deus não quer nada pela metade. É a mesma coisa de um casal em que o marido ama a sua esposa e ela se prostitui e coabita com outro, e macula o seu matrimônio e acaba perdendo o amor do cônjuge, do esposo. Da mesma forma, a esposa que ama o seu marido e o seu marido acaba por coabitar com outra mulher, magoando assim a sua esposa. E acaba se perdendo o amor mútuo, o respeito mútuo. Assim também é a relação nossa com Deus. Deus não quer que nós nos prostituamos, que nós, como noiva do Cordeiro, busquemos outro esposo, outra esposa, mas quer que nós firmamos a nossa aliança do matrimônio espiritual do Cordeiro de Deus e a sua esposa, a igreja espiritual, a igreja que vai subir com Deus e vai morar com Deus. Tanto é que Deus, nada é por coincidência, no seu plano de salvação, permitiu que Jesus, seu único filho, Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo, morresse de braços abertos, simbolizando que Jesus estava dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Deus simbolicamente permitiu que Jesus morresse na cruz de braços estendidos para receber o mais vil pecador, arrependido, de coração contristado, sem hipocrisia, ainda que machucado, ferido, cheio de pecado, cheio de condenação, mas obedecendo ao buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O homem te desengana, o homem te calunia,
o homem te abandona. A Bíblia diz: ainda que o seu pai e sua mãe os abandonar, eu, o Senhor seu Deus, não os abandonarei. Então nós temos uma promessa, né? De quão grande é o amor de Deus para com aquele que o busca e o recebe e o aceita e considera o sacrifício de salvação na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré, derramando o seu sangue como expiação dos pecados. Antigamente, no Velho Testamento, o sacerdote entrava no templo, ou o sumo sacerdote, para fazer expiação ao povo de seus pecados. E o povo ia com rolinhas, com pombinhas, com ovelhas, e o sacerdote as imolava e espargia o seu sangue como um sacrifício vivo em purificação dos pecados. E cada vez que um homem pecasse, faria esse ritual. E incessantemente era desta forma. Mas com o sacrifício de Jesus, o sacrifício foi único e eterno. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é único e eterno. A expiação é uma só. Não precisa mais imolar pardal, pomba, rolinha, ovelha, o que quer que seja. Lá, toda vez que pecasse, tinha que sacrificar um animal em prol daquela purificação, como expiação dos pecados. Com Jesus, foi o único sacrifício pela expiação do pecado do homem ou da mulher, e um sacrifício eterno perante Deus e os homens e o diabo. E nós observamos então que Deus é claro em dizer que está de braços abertos para receber todos aqueles que o buscam. Deus disse a Moisés: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e só a ele prestarás culto. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma das ordenanças de Deus a Moisés, o seu servo. E nós sabemos que Deus não aceita nada pela metade. Deus sabe quando um coração sincero, contristado, abatido, arrependido, chega até Ele. E também sabe quando um fingido, um hipócrita, um falsário, um malandro chega até Ele. Com sordidez, com imprudência, com toda sorte de engano. Então nós observamos que Deus está à procura daqueles que o buscam. Certa feita Jesus disse, perguntaram a Jesus onde é o local de adoração. Jesus disse, nem em Jerusalém, nem em Judeia, nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito. E são os tais que o Pai buscam por adoradores. Então nós temos esta responsabilidade de buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e só a Ele prestarmos adoração, e não termos outros deuses diante dele. Só o Senhor é Deus. Nós não temos outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Criador, o Deus de nosso Senhor e Salvador, Pai de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo, e o Espírito Santo que intercede por nós e nos convence da justiça, do juízo e do pecado.
A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos altos céus, do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. Nele nós podemos confiar plenamente de todo o nosso coração. Em Deus não há pecado, não há engano, não há mentira, não há falsidade, não há corrupção, mas só há luz, obra de luz. Não existe obra de trevas em Deus. Deus nem sequer prova ou permite aprovação em ninguém, mas Ele mesmo não faz. Ele pode permitir que o inimigo de nossas almas nos tente, nos prove, mas o próprio Deus, nem Ele mesmo prova ou tenta ninguém. Pessoalmente, de forma alguma, porque em Deus não há nenhum motivo de trevas ou de obras maléficas. A Bíblia diz que Deus é luz. E a Bíblia diz que aonde chega a luz, toda a treva é dissipada. Aonde existe luz, não há trevas. Se você chegar em um local escuro e colocar o dedo em um interruptor e acender uma lâmpada, você observará que toda a treva será dissipada assim que a lâmpada se acende. E assim também somos nós. Existe uma passagem na Bíblia em que Jesus diz: todo aquele que sai das trevas e vem para a luz, aborrece as trevas. E todo aquele que sai da luz e volta para as trevas, aborrece a luz. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Deus e o diabo. Deus deixa bem claro isso na sua palavra. Mas continuamos então a observarmos este versículo da Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Coisa gloriosa, irmãos. Deus falando com a alma do homem, chamando o homem para que aceite o seu plano de salvação e o busque no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E nós observamos que muitos ainda rejeitam o próprio plano de salvação do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, os universos e tudo o que há. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Em um outro dado momento, a Bíblia nos diz: pedi, pedi e não recebeis, porque pedi maus. Para mau uso, Deus não nos dará e não nos concederá nenhuma bênção, que no futuro se voltará contra nós mesmos em maldição. Deus conhece o tempo, o presente, o passado e o futuro, e sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque Deus sabe que aquilo não é para o nosso bem, não é para o nosso crescimento espiritual, não é para a nossa maturidade espiritual, mas pode ser para a nossa destruição física, moral e até mesmo espiritual. Estou aprendendo ao longo da minha caminhada cristã viver na dependência de Deus, deixar Deus demonstrar o que é melhor para a minha vida. Quando eu faço um plano, quando eu compro, quando eu devo pagar, como que funciona, como que vai ser. Deus dará estratégia, Deus dará sabedoria, Deus dará condições, mecanismos para eu entender o que é melhor para a minha vida. E aí então Ele supre todas as nossas necessidades. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E a rebelião na Bíblia contra Deus é comparado a
obra de feitiçaria, de bruxaria. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz que um dia será tarde demais, haverá trevas sobre toda a terra. A Bíblia diz que chegará um tempo em que haverá repentina destruição e poderá se fechar a porta da graça, que é Cristo Jesus. E poderá não haver mais tempo para se escolher pela salvação em Cristo Jesus. Então faça a sua opção sábia. Não busque a igreja, não busque a homens, não busque a líderes, não busque a pastor, busque a Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Igreja, pastor, líder é consequência. Vá a Deus convertidamente. Vá a Deus de coração contrito. Vá a Deus com sincero arrependimento. Arrependimento é uma palavra grega que se oriunda da palavra grega metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento, ou seja, é uma mudança brusca de um momento para o outro. Você pode estar indo numa direção e fazer uma rotação e voltar as costas para onde você está indo e retornar. E o interessante é que igreja, uma palavra grega e latina que significa eclésias e significa chamados para fora. Então Deus está querendo chamar você para fora deste mundo e entrar nele, estar nele. Por outro lado, a palavra apostasia é justamente o contrário de você se tornar a igreja, se aproximar de Deus para fora do mundo, para fora do mundo. Apostasia é abandonar as coisas de Deus, é desviar, distanciar-se das coisas de Deus. Mesma coisa é entre a palavra mistério, que é aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, não manifesto, e a palavra apocalipse, que é algo revelado, é a revelação, é o desvelamento, né? É o oposto entre si. Talvez igreja e apostasia, mistério e apocalipse, revelação. A Bíblia nos diz que Deus, o Criador dos céus e da terra, ouçam bem, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Irmão, talvez hoje não exista mais profeta como existiam os profetas do Velho Testamento. Mas a Bíblia é clara em Coríntios a falar sobre os dons espirituais. Então, Deus deixou na terra os dons espirituais como ferramentas, instrumentos, se forem bem manuseadas, bem usadas por servos e vasos de honra, não de palha nem de areia. Tudo isso será muito gratificante na obra de Deus. Então nós pedimos a Deus a todo momento que esse encontro que nós tivemos com seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, essa aliança que nós fizemos com Cristo e Cristo conosco, permaneça todos os dias nesta terra e muito mais no porvir. Quando os discípulos estavam com Jesus, vendo todos os sinais, operações de milagres, maravilhas que ele operava, disseram: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra e palavra de vida eterna?
Louvado seja Deus nesse momento de oração, nesse momento de meditação na sua palavra, as coisas do seu reino. Bendito seja, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ó Jesus Cristo de Nazaré, Senhor nosso, Deus nosso, Rei nosso, Filho amado. Bendito Espírito Santo de Deus, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Bendito seja todo aquele que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que os anjos não merecem adoração, porque Deus assim os proibiu. O único digno de reverência e adoração é o Deus Criador. Mas nós sabemos que os anjos, os arcanjos, querubins e serafins são ministradores de Deus a serviço dos servos e servas de Deus aqui na terra. Eles nos protegem, nos livram. Deve existir anjo de cura, anjo de prosperidade, anjo de bênção, anjo da guarda. Deve existir anjo para toda forma de capacitação de Deus. Então, nesse sentido, nós não reverenciamos e não adoramos a Deus, a anjos. Somente a Deus. Mas nós aceitamos esses seres mais elevados que nós humanos como instrumentos, ministros que Deus usa para nos abençoar, nos guardar e nos livrar aqui nesta baixa terra, enquanto vivemos aqui. E para cada anjo que foi caído do céu, restaram 2 com Deus. Para cada anjo caído, cada anjo de trevas, existem 2 da parte de Deus, do Pai das Luzes, para nos defender. E nós sabemos que os mais próximos de Deus são chamados de seraf, ou seja, fogo, fogo ardente. Como a Bíblia diz que Deus é um fogo e um fogo devorador, aonde ele vai, o fogo vai ao seu redor, talvez um fogo mais intenso do que o sol. E os serafins são seres de fogo, são os únicos serafins que podem estar na presença de Deus e não serem destruídos, porque possuem um elemento em comum ao de Deus, que é o fogo. Então eles estão mais na presença de Deus do que talvez outros seres angelicais. Então é interessante esse relacionamento de Deus com os serafins. São os que estão mais próximos de Deus, por seraf no original significar também fogo, abrasador. Então nós gostaríamos de deixar aqui este convite a todos os que me ouvem, os que ainda irão ouvir, assistir este vídeo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Porque o Senhor não rejeita os que o buscam. E simbolicamente, com Deus não há nenhum motivo de coincidência. Ele permitiu então que seu filho morresse na cruz do Calvário, de braços abertos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não foi diferente com os ladrões que foram crucificados próximos a Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um, infortunadamente, talvez tomado por um espírito satânico, demoníaco, diabólico, blasfemou contra Deus, contra o próprio Deus ali na cruz, através da pessoa de Cristo Jesus. Se tu eres realmente o Filho de Deus, tira-te daí e tira também nós daqui. O outro disse: falas como um louco. Nós estamos aqui porque recebemos merecido castigo pelas nossas obras. Ora, este aí nada fez. Senhor, se possível fora, que eu esteja hoje contigo no paraíso. Jesus disse:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi uma salvação tremenda e repentina, imediata. Não mandou aquele homem batizar, não mandou aquele homem dar o dízimo, não mandou aquele homem apresentar uma carteirinha de igreja ou de sinagoga. Foi como a cura dos leprosos, coisa imediata, coisa de segundos, num abrir e fechar dos olhos. Foi como Lázaro ressuscitado ao quarto dia depois de morto. Foi através de uma voz, de um chamado, e Jesus chamou Lázaro, sai para fora. Se Jesus não tivesse chamado a Lázaro, todos os mortos teriam saído para fora. Mas a obra que Jesus tinha naquele local era com Lázaro. Então, meu irmão e minha irmã, aceite o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, com amor, com arrependimento, com contrição de coração enquanto é tempo. A Bíblia diz: por que me buscar? Por que me buscardes? Haverá tempo, porque pedirás o dia do Senhor. Haverá tempo que será tempo de trevas e não de luz. Então nós temos que buscar a Deus enquanto ainda há luz, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda o podemos achar. E o momento é este. Nós podemos achá-lo na nova aliança em Cristo Jesus. Nós podemos achá-lo através do Espírito Santo da graça, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos auxilia e nos ajuda em tudo que precisamos para conhecermos os mistérios de Deus. Porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus. A Bíblia diz: ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, Senhor, nosso Deus, abençoe a todos os ouvintes, que se algum ouvinte assistir esse vídeo, e porventura esta semente cair em boa terra do seu coração, ele possa se levantar, pôr-se em pé e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não estou aqui pregando religião, denominação, doutrinas, dogmas, nada disso, líderes. Estou aqui falando de Deus, da sua obra de salvação e também de condenação eterna. Estou falando de céu e de inferno. Estou falando de Deus e do diabo. Então eu te peço agora, Senhor, que ilumine as almas, que abra, Senhor, o entendimento dessas almas para que o possam recebê-lo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho amado. Abençoe a todos e dê uma boa noite de sono a todos os que me ouvem neste momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus imaculado, que tira o pecado do mundo, morresse de braços abertos, simbolizando que Jesus estava dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve, e meu jugo é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Deus simbolicamente permitiu que Jesus morresse na cruz de braços estendidos para receber o mais vil pecador, arrependido, de coração contristado, sem hipocrisia, em mão de sua palavra,
que nos ajuda, nós começamos a entendermos melhor e nos comunicarmos melhor com Deus e Deus conosco. Amados, Deus quer que nós o busquemos e o encontremos. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas, nós temos tempo para tantas coisas e não buscamos o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Criador. Acabamos então pecando por não buscarmos o Todo-Poderoso, o alimento essencial espiritual para as nossas almas, que nos dá a promessa de vida eterna, o privilégio de estarmos com Ele. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, Deus não quer hipocrisia. Deus não quer nada pela metade. É a mesma coisa de um casal em que o marido ama a sua esposa e ela se prostitui e coabita com outro, e macula o seu matrimônio e acaba perdendo o amor do cônjuge, do esposo. Da mesma forma, a esposa que ama o seu marido e o seu marido acaba por coabitar com outra mulher, magoando assim a sua esposa. Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, internautas. Vamos para mais um encontro. Hoje vamos discorrer sobre um trecho da Palavra de Deus em que o próprio Deus se quer manifestar. E então ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu amado amigo, amada amiga, amados irmãos e irmãs, todos que me ouvem, a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos é mistério quando não revelada pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo nos libera o discernimento, a compreensão, e acaba se perdendo o amor mútuo, o respeito mútuo, assim também é a relação nossa com Deus. Deus não quer que nós nos prostituamos, que nós, como noiva do Cordeiro, busquemos outro esposo, outra esposa, mas quer que nós firmamos a nossa aliança do matrimônio espiritual do Cordeiro de Deus e a sua esposa, a igreja espiritual, a igreja que vai subir com Deus e vai morar com Deus. Tanto é que Deus, nada é por coincidência, no seu plano de salvação, permitiu que Jesus, seu único filho, Cordeiro de Deus,